elemento na tabela. Muito bem, já compreendemos como a distribuição eletrônica nos permite localizar o elemento na tabela, ou de outro modo, como a observação da tabela periódica por si só nos fornece informações pertinentes sobre número de camadas eletrônicas, quantidade de elétrons na camada de valência e os tipos de subníveis nos quais os elétrons de um determinado elemento estão distribuídos. Agora vamos voltar a falar das propriedades, tendo em vista que a tabela também pode ser empregada para relacionar as propriedades dos elementos com suas estruturas atômicas. O raio atômico costuma ser a primeira propriedade periódica a ser analisada. No entanto, o tamanho de um átomo não é uma característica tão fácil de ser determinada, pois, de acordo com a mecânica quântica, a eletrosfera de um átomo não tem fronteira definida. Por isso, de um modo geral, para comparar o tamanho de átomos, é preciso levar em conta dois fatores. Primeiro, o número de níveis ou camadas. Quanto maior o número de níveis, naturalmente, maior será o tamanho do átomo. Entretanto, se os átomos comparados apresentarem o mesmo número de níveis, lançaremos mão de outro critério, o número de prótons. O átomo que apresenta maior número de prótons exerce uma maior atração sobre seus elétrons, o que ocasiona redução no seu tamanho. Diante disso, podemos estabelecer que, na mesma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo, devido ao aumento do número de níveis. Isso é facilmente observado ao relacionarmos os metais alcalinos, grupo 1A da tabela. Já para o mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda, devido à diminuição do número de prótons nesse sentido, o que diminui a força de atração sobre os elétrons. Essa mesma discussão também pode ser feita em termos da carga nuclear efetiva, sobre a qual eu quero que vocês pesquisem. Mas, de antemão, quanto menor a carga nuclear, menor a atração e maior o raio do átomo. A energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Portanto, ela mede a energia associada com a remoção de elétrons de um átomo, visando a formação de íons carregados positivamente. Em geral, quanto maior o átomo, menor a atração exercida pelo núcleo sobre o elétron mais afastado. Logo, menor a energia necessária para remover esse elétron. Mas a fim de estabelecer a tendência de crescimento, temos que a energia aumenta de baixo para cima na família e da esquerda para a direita no mesmo período. Lembrando que essa generalização é para a primeira energia de ionização. Ao se retirar o primeiro elétron de um átomo, ocorre diminuição no raio. Com isso, a energia necessária para retirar o segundo elétron é maior. Seguindo essa tendência, para o mesmo átomo, a primeira energia será menor que a segunda, que será menor que a terceira energia de ionização e assim sucessivamente. Observem ainda que a energia de ionização não cresce linearmente com a remoção sucessiva de elétrons. Para o magnésio, há um salto entre as primeira e segunda energias de ionização, o valor dobra. Entre a segunda e terceira energias, esse salto é ainda mais pronunciado. O valor chega a ser 5 vezes maior. Esse mesmo efeito pode ser também observado em outros átomos, como o sódio, por exemplo. A afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, por definição, é a energia liberada quando um átomo isolado, também no estado gasoso, captura um elétron. Ou melhor dizendo, a afinidade eletrônica corresponde à variação de energia que ocorre quando um elétron é adicionado a um átomo gasoso. E ela mede a atração, ou de fato, a afinidade de um átomo pelo elétron adicionado, daí o nome. Quanto maior essa atração, mais negativa é a afinidade eletrônica. E isso é importante porque pode ser um forte indicativo da estabilidade do ânion a ser formado. Por exemplo, a adição de um elétron ao átomo de flúor é acompanhado por uma variação de energia de menos 328 kJ por mol, indicando que a energia é liberada durante o processo. Mas, para alguns elementos, a afinidade pode apresentar valor positivo, indicando que o ânion tem energia mais alta do que os elétrons e átomos originais quando separados. É o que acontece com o argônio. O valor positivo de energia indica que o ânion argônio é instável. Logo,
ele não será formado. É interessante destacar a diferença entre afinidade eletrônica e energia de ionização. A energia de ionização indica a facilidade com que um átomo perde um elétron, ao passo que a afinidade eletrônica mede a facilidade com que um átomo ganha um elétron. Na sequência temos a eletronegatividade, que não é bem uma grandeza absoluta, mas relativa, pois tem a ver com a força de atração exercida pelos átomos sobre os elétrons de uma ligação, notoriamente uma ligação covalente, apesar do conceito poder ser estendido a ligações iônicas. De início, quanto maior a eletronegatividade de um átomo, maior sua afinidade por elétrons ligantes. E quanto maior a diferença na eletronegatividade entre dois átomos, maior a tendência da ligação ser iônica. Para medição dessa eletronegatividade, existem algumas escalas que relacionam a eletronegatividade dos elementos, mas a escala de Pauling é certamente a mais comum. A cada elemento é atribuído um número que vai de 0,7 para césio ou frâncio, os elementos menos eletronegativos, a 4 para o flúor, que é o mais eletronegativo. A escala é aplicada a todos os elementos, com exceção dos gases nobres, sendo que os valores resultam de uma relação entre a energia de ionização e a afinidade dos elementos. Quanto menor o número de camadas, maior a proximidade do núcleo com os elétrons, o que aumenta a força de interação núcleo-eletrosfera. E no sentido horizontal, o aumento do número de prótons, número atômico, também deve aumentar essa interação. Daí o sentido crescente de eletronegatividade de baixo para cima nos grupos e da esquerda para a direita nos períodos. Normalmente faz-se uma relação com o raio atômico, que também é válida. De uma maneira geral, quanto menor o tamanho do átomo, maior a força de atração sobre os elétrons, já que a distância núcleo-elétron é menor.